Fala, o Espírito Santo amplia a minha mente. Fala de novo, o Espírito Santo amplia a minha mente. Deixa eu te falar um negócio, meu jovem. Existe uma conversa, essa conversa está diminuindo, graças a Deus. Porque a sua geração é uma geração curiosa, então essa conversa está diminuindo, mas isso era mais forte na minha geração, na geração do teólogo, que é o quê? Crente não estuda, crente não sabe das coisas, crente é bitolado, crente não é inteligente, e sabe o que eles falavam? E eu tenho que falar aqui, perdão pela palavra, no púlpito. Crente é burro. Não é o que eles falavam, teólogo? Falavam isso. Que crente não pensa. Que crente é gado. Que crente não sabe pensar com a própria cabeça. Que crente não tem opinião. Isso é um erro absurdo. Isso é ridículo. Sabe por quê? Porque, primeiro que se você for olhar na história, as maiores universidades, as maiores contribuições para a ciência, para o conhecimento, elas partiram dos cristãos. Se você for ver faculdades tradicionais, principalmente aqui do Ocidente, você vai ver que elas foram plantadas por pessoas cristãs, por pessoas que têm a fé em Deus. Você vai ver que vários cientistas, vários inventores, revolucionários, eles eram cristãos. Então presta atenção em mim, deixa eu te falar um negócio. Crente não é burro, crente é inteligente. O problema é que quem queimou o filme dos cristãos foram os próprios cristãos. Porque é lógico que o mundo sempre vai falar mal do crente, mas quem queimou o filme dos cristãos foram os próprios cristãos, quando esses cristãos têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Quando esses cristãos têm preguiça de ler a Bíblia, quando esses cristãos têm preguiça de orar, quando esses cristãos têm preguiça de se relacionar com Jesus Cristo de forma verdadeira. E aí, como você já falou, o tema é, o Espírito Santo amplia a nossa mente. E por que eu estou falando isso? Porque também surgiu uma outra conversa de que os dons do Espírito, eles mexem somente com a nossa sensação e de que a gente não sabe o que está acontecendo. Como assim, Davi? Deixa eu te contar uma história. Uma vez a gente estava num momento, num evento bem legal, a gente estava tocando e tudo mais, presença de Deus, estava muito louco. Eu estava tocando bateria nesse dia, e eu vi um amigo meu, ele caiu assim no chão, sem ninguém colocar as mãos sobre ele simplesmente caiu deitado e tudo mais, e depois eu fui conversar com ele. Eu falei, mano, o que aconteceu, velho? Ele, mano, eu caí por causa da presença de Deus. Eu falei, uou, que louco, velho, e o que é que Deus falou com você? O que Deus ministrou no seu coração, você pode me contar? Aí ele virou para mim e falou assim, eu não sei. Eu falei, mano, mas como assim você não sabe? Ele, não, porque eu não lembro de nada. Eu falei, você está falando para mim que você teve uma experiência com Deus e que você não lembra o que aconteceu? Ele falou, é. Eu falei, mano, deixa eu te falar um negócio. Eu acho, na minha humilde opinião, que você teve uma experiência com você mesmo, porque eu nunca vi na Bíblia a unção da amnésia. E eu também nunca vi na Bíblia que o Espírito Santo tira a consciência de alguém. A não ser quando Deus botou Adão para dormir, para tirar a costelinha e fazer a Eva. Fora isso, não tem nada que fundamente uma experiência com Deus que vai fazer com que você fique lá em transe e que você não lembra de nada. Então, surgiu toda essa parada de o crente é bitolado, o crente não pensa, e quando o crente está na presença de Deus, ele não sabe o que está acontecendo, ele só fica lá sentindo alguma coisa. Isso é errado, isso chega a ser pecado, porque você está reduzindo e diminuindo a ação do Espírito Santo e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque é lógico que Deus pode envolver suas emoções, mas você acha que é só isso que Deus quer fazer com você? Deus quer que você seja muito mais do que simplesmente tenha muito mais e receba muito mais do que simplesmente vir para o culto e sentir alguma coisa, porque é lógico que a gente sente. Mas a Bíblia toda, na verdade, ela está querendo nos dizer para você não se basear nos seus sentimentos. E toda a fundação da nossa sociedade e daquilo que a gente concorda que é a vida em comunidade de forma correta, está completamente contrário em você se basear naquilo que você sente. Porque se você for fazer tudo aquilo que você sente, e quando você sente você acha que está certo, você vai viver fazendo besteira. Pensa bem nos seus sentimentos.
Pensa como os seus sentimentos são confusos, e não só os seus, os meus, de todo mundo. Pensa bem. Pensa se um dia, o Rafael, sentindo uma braveza enorme no coração, por causa que a Maíra fez alguma coisa que ele não gostou, se ele começasse a falar um monte de desaforo para ela, porque ele sente no coração dele que ele está com raiva, e ele quer começar a falar, isso ia ser bom para o casamento dele? É lógico que não. Nesse momento o Rafael não pode ouvir os sentimentos dele, mas ele tem que ouvir a palavra de Deus, tem que ouvir a razão. Essa é minha esposa, eu amo ela, eu tenho que cultivar o meu casamento, então eu vou ficar quieto, eu vou pensar no que eu vou falar antes de falar. Então o Espírito Santo, ele não quer só mexer nos seus sentimentos, nas suas emoções. Até porque você pode achar que está sentindo o Espírito Santo e você está sentindo qualquer coisa menos o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele quer ampliar a sua mente. O Espírito Santo quer fazer com que você pense de forma diferente. Ele quer mudar a sua forma de pensar. Dá um amém no seu lugar. Dá um amém, mano. Romanos capítulo 12, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Dá um amém, mano? O que esse texto está falando? A gente já pregou esse texto, então eu não vou insistir nele hoje na pregação, só vou passar por ele para falar que o que Deus quer que você tenha. Ô Pablão, beleza, meu brother? É nóis, mano, tamo junto. E aí, Fabão, beleza? O que Deus quer que você tenha é um relacionamento com Ele racional. Fala racional. Fala racional. Racional significa que envolve a sua mente. Razão. Lembra que a gente fala aqui no multi? Deus me deu um cérebro e não é pecado usar. Vamos falar essa frase bem bonita? Deus me deu um cérebro e não é pecado usar. Não é pecado usar essa inteligência para Jesus não, meu brother. O cara usa a inteligência para fazer qualquer tipo de artimanha na escola e para qualquer outra coisa, menos para as coisas de Deus. Presta atenção. O texto está falando que o Espírito Santo de Deus, que Deus, o Pai, quer renovar a nossa mente, quer mudar a forma que você pensa, quer atualizar. Sabe quando você atualiza o sistema do celular e as coisas ficam diferentes? Às vezes o celular estava até dando uma travada, de repente ele volta a funcionar bem porque você atualizou. Pois é a mesma coisa com a sua cabeça. Você precisa fazer o download da mudança de mente que vem da palavra de Deus, e assim você vai começar a pensar parecido com Jesus. E talvez na sua Bíblia, se é uma outra tradução diferente da NVT, também está escrito, não vos conformeis com esse mundo. O que significa não vos conformeis, Yasmin? Significa, não tome a forma desse mundo. O que é tomar a forma? Quem aqui já comeu um bolo? Eu gosto de bolo. Pois é, dependendo da forma do bolo, o bolo fica quadrado, redondo, com furo no meio. Não é verdade? Por causa da forma que foi colocada a massa do bolo. O que o texto está falando é que você não pode entrar no formato do mundo, mas você tem que entrar no formato da palavra de Deus. Você tem que ser parecido com Jesus, mano. O problema é que está cheio de crente querendo imitar o mundo. O problema é que está cheio de crente querendo tomar a forma do mundo. O problema é que está cheio de crente que vê o maluco do Instagram, o MC famoso, o cara famoso lá da Batalha da Aldeia, o cara do Instagram, e aí você vai e você quer imitar esse cara. Sendo que você não tem que imitar esse cara, mas você tem que imitar Jesus Cristo. Só um parênteses aqui, rapidão, viu? Eu não tenho nada contra a batalha de rima, eu acho muito louco, muito legal. Gostaria de ter o talento que aqueles caras têm, mas eu não tenho. Mas só estou falando de você imitar o comportamento do mundo, porque eles também falam muita besteira. Amém? Mas eu não tenho nada contra rap, nem hip hop, nem a batalha, porque eu acho muito legal. Inclusive, se alguém aqui faz rima, depois me procura no final do culto. Fecha o parênteses. Olha só. É sério, porque eu tenho vontade de fazer uma batalha gospel, tá ligado? Uma batalha cristã mesmo. Eu tenho um amigo chamado Pedro Vux.
o Vux, ele batalha real mesmo. E ele batalha, ele chegou na semifinal do Nacional, só que ele perdeu. E ele faz rima sem falar palavrão, sem ofender, sem atacar, só mandando ideologia e falando de Jesus Cristo. Ele é muito bom. Mas é isso aí, presta atenção. Fala fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Então não toma a forma do mundo, porque você precisa pensar diferente, amém? Mano, a galera está imitando o mundo para tudo, e o Espírito Santo não quer isso para você. O Espírito Santo quer que você tenha a sua mente ampliada. E para que a gente entenda um pouco isso, a gente vai dar uma olhada na vida de um humano. Então você vai abrir a sua Bíblia agora em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Presta atenção em mim. É muito versículo para a gente ler. Então eu vou falar de cabeça o que está acontecendo aqui. E a gente vai ler um texto ali só na frente. Presta atenção, olha para mim. Jesus Cristo chegou nos discípulos antes de subir aos céus. E ele falou assim: galera, é o seguinte. Eu estou indo. Vocês estão ficando. Do mesmo jeito que eu estou subindo. Um dia eu vou descer. Vocês têm que me esperar. Mas por enquanto, parafraseando o texto, tá? Por enquanto, junta a rapaziada. Pega todo mundo e fiquem orando, porque eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, antes que vocês saiam por aí, pregando o Evangelho, e aquilo que eu ensinei para vocês. Beleza? Os discípulos falaram, beleza. Jesus subiu aos céus. Eles ficaram olhando assim, brisando. Veio um anjo, falou, rapaziada, para de olhar para o céu. Jesus Cristo já subiu, agora vai obedecer a parada. Eles foram, começaram a orar. Em Atos capítulo 2, então, presta atenção. O cumprimento da palavra de Jesus Cristo e o cumprimento da profecia de um mano chamado Joel, que está no livro da Bíblia, que tem o nome dele, Joel, capítulo 2, começa a acontecer aqui em Atos 2. O Espírito Santo vem sobre eles como um vento, línguas de fogo na cabeça deles, eles começaram a falar em outros idiomas. Veja bem, aqui nesse texto não é o dom de línguas que você vê o seu irmão orando na hora da igreja. Aqui é literalmente outros idiomas, tá bom? O que estava acontecendo aqui nesse texto era que a galera, tipo assim, é como se alguém levanta aqui e começasse a falar em alemão, o outro levanta aqui e começa a falar em espanhol, e nenhuma dessas pessoas sabia falar esse idioma. Isso estava acontecendo aqui, porque estava rolando uma festa em Israel, que tinha gente de vários países, de vários lugares. E aí, essa galera estava lá, e eles começaram a ouvir esse pessoal que estava orando, anunciar as maravilhas de Deus no idioma deles. Está me entendendo? Só que, enquanto tinha uma galera que estava maravilhada, falando, uou, eles estão falando na minha língua, tinha uma outra galera que estava julgando, porque sempre tem a galera que tem as pedras na mão, não é verdade? Sempre tem a galera que só quer falar mal. Enquanto estavam os caras lá, falando, nossa, que legal isso está acontecendo, tinha uns caras falando, esses malucos são um bando de bêbado. Eles estão bebaço. Porque querendo ou não, o Luiz vai dar risada que eu vou falar agora, mas é um fato. Querendo ou não, dependendo da pessoa e de como ela entra na presença de Deus, às vezes ela parece que está bêbada mesmo. Mas a gente sabe que ela não está. Mas às vezes o cara fica assim, fala, oh, e tal. Aí você fala assim, o que está acontecendo? Não é? Mas amém. Mas é legal. Eu gosto de entrar no manto. Eu entro no meu mantinho. Entendeu? A Jamila desenrola um manto diferenciado. Eu acho que às vezes ela bate de frente com o anjo. Mas eu entro no meu mantinho. A Maíra desenrola um manto absurdo. Ela sobe nesse negócio, vira um duplo twist carpado, um triplo bye bye bird. É louco. Mas é um manto. Então quando a gente está no manto, a gente parece um bando de bêbado, mas a gente não está bêbado, a gente está cheio da presença de Deus, amém? Então a galera que não sabia o que estava acontecendo começou a julgar, eles estavam pecando, estavam julgando os filhos de Deus, falando, ah lá, os caras estão bêbados, presta atenção, que aqui está a chave da pregação, olha só. Então Pedro deu um passo à frente, com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, presta atenção. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário,
o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí o Pedro começa uma pregação maravilhosa em Atos capítulo 2. E quando ele faz o apelo, 3.000 pessoas se convertem. Dá um amém no seu lugar. Dá um amém. Olha só, presta atenção. Quem se levantou para pregar? Fala, Pedro. Quem se levantou para pregar? Pensa comigo uma coisa. Você sabe quem era o Pedro? Era discípulo de Jesus. Deixa eu te dar o background do Pedro aqui rapidão. Vem comigo aqui no negócio. Não vai dar tempo de eu ler tudo. Vamos na cabeça mesmo. O Pedro era um cara bruto, mano. O Pedro era pescador. O Pedro não era um cara polido. Não era um cara da academia. O Pedro era um cara, como diz o meu amigo Marco, poucas ideias. Pouquíssimas ideias. O Pedro é o cara, por exemplo, que quando Jesus está falando o que iria acontecer, Pedro chega em Jesus e fala: Jesus, não fala esse negócio não. Deixa quieto essa parada aí. E aí Jesus bota ele na frente de todo mundo e fala: para trás, Satanás. Porque Pedro estava tentando tirar Jesus Cristo da missão dele, do caminho da cruz. Então Jesus Cristo, é claro que Pedro não era Satanás, mas Jesus Cristo estava dando uma disciplinada ali, dando uma bronca no Pedrão, na frente de todo mundo. Então ele vira e fala: para trás, Satanás. O Pedro é o cara que no Monte da Transfiguração, quando ele vê lá Moisés e Elias, e ele vê o que está acontecendo, e aí Jesus começa a brilhar o rosto. O Pedro é o cara que vira para Jesus e fala: Jesus, a gente tem que ficar aqui, está muito da hora. Vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias, vamos ficar por aqui mesmo. E aí Jesus vira para ele, parafraseando, e fala: ô Pedro, nosso lugar não é aqui não, velho. O povo está lá embaixo, vamos descer, meu filho, em nome de Jesus, bora. E Jesus falando em nome de Jesus não deu, mas você entendeu. O Pedro é esse cara. O Pedro é o cara que quando Jesus ia ser preso, Pedro sacou uma espada e tentou matar o servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E eu já falei isso aqui, ele tentou matar. A Bíblia diz que ele cortou a orelha. Sim, mas não existe esse golpe da orelha, mano. Você já viu em alguma arte marcial do universo o golpe da orelha? Não existe isso, mano. O Pedro pegou a espada e ele queria arrancar a cabeça do cara. Ele queria cravar a lâmina na cabeça do cara. Só que provavelmente o Malco era meio esperto, tentou dar uma esquivada, tá ligado? Ele tentou dar tá ligado? E aí a espada passou e deu uma lambida e arrancou a orelha do Malco. E aí vem Jesus de novo e fala: ô Pedro, pega a orelha do Malco, cola no lugar. É esse cara. O Pedro, presta atenção, o Pedro é o cara que negou Jesus Cristo 3 vezes. E ele tinha falado para Jesus: eu jamais vou te negar, eu não vou fazer isso não. E Jesus vira para ele e fala: ô Pedro, antes que o galo cantar, meu brother, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro fala: não, eu jamais faria isso, Jesus. Eu nunca te trairia, Jesus. Mas o Pedro traiu. Agora, dá uma olhada. Você pegou comigo o background desse maluco? O cara da espada tentando matar o Malco, o servo do sumo sacerdote. Agora presta atenção. Você acha que numa situação onde está o Pedro e a banca dele, vira alguém e fala assim: vocês estão tudo bebaço. O Pedro, sendo Pedro, ele é o cara que iria dar um passo à frente, como diz a palavra de Deus, e falar: meus irmãos, ninguém aqui está bêbado, são apenas 9 horas da manhã? Ou você acha que o Pedro ia ser o cara que anteriormente é o cara que saca a espada e ia falar assim: agora você vai ver quem é que está bêbado aqui, meu brother? Você sabe por que o Pedro, o mesmo cara que sacava a espada, agora é o cara que prega o evangelho e que converte 3.000 pessoas? Você sabe por que ele faz isso? Por causa do Espírito Santo. Porque naquele momento, em Atos capítulo 2, ele tinha sido cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, as atitudes dele se tornam diferentes. A mente dele se torna diferente, a forma de pensar se torna diferente. Ele pode até ter pensado em sair espalhando todo mundo, mas ao invés disso, o Espírito Santo deve ter soprado no ouvido dele assim: é agora, Pedro, esse é o momento, levanta e prega, meu filho. E aí ele levanta e prega, e 3.000 pessoas se convertem.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo amplia a sua mente, o Espírito Santo muda a sua forma de pensar, logo muda as suas atitudes, muda o seu comportamento. É isso que o Espírito tem que fazer na sua vida, velho. É isso que o Espírito Santo tem que fazer na sua vida. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Não tem como alguém falar que tem um encontro real com o Espírito Santo se não tem transformação. Tem que ter transformação na mente, nas palavras, na atitude. Caso contrário, essa pessoa se encontrou com qualquer coisa, menos com o Espírito Santo de Deus. Você está vendo aqui o Pedro. O Pedro depois, ele se torna, um dos maiores. E a experiência com o Espírito Santo, velho, ela não vem simplesmente para você sentir uma parada no culto. Porque às vezes alguém pode ter falado para você, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo e tal, não sei o quê. E aí, não é simplesmente você ter um sentimento no culto, ou na célula, ou na sua casa. Tem que causar transformação e tem que transformar a vida de outras pessoas. E eu vou concluir com uma história. Essa história, não vai dar tempo de ler, mano. Mas essa história, presta atenção, olha para mim. Essa história está lá em Atos capítulo 10, que também envolve o nosso amigo Pedro. Pedro está orando, num lugar massa, uma casinha na frente da praia, suave. Ele vai para o terraço, tomando uma brisa do mar, mais ou menos na hora do almoço, ele vai dar uma orada, enquanto o rango estava sendo preparado para ele almoçar. E aí, a hora que ele está orando, o Espírito, presta atenção, o Espírito de Deus vem sobre Pedro. E aí o Pedro tem uma visão, mano, e ele vê um lençol, tá ligado? E nesse lençol, ele vê vários animais nesse lençol. E o Espírito de Deus vira para Pedro e fala, Pedro, mata e come. E aí o Pedro fala assim, eu não vou comer esse negócio, daí é impuro, meu senhor. E o Espírito fala para ele de novo, mata e come. E ele fala, não vou comer esse negócio não. Bota o versículo 15. Bota o 15. Aí olha só o que Deus fala para ele, não chame de impuro o que Deus purificou. A visão daí sobe. Aí parece confuso, estranho, o que está acontecendo? Bom, primeiro, só para te dar uma ideia, é porque os judeus não comiam qualquer carne de qualquer animal. É por isso que Pedro está falando que aquele negócio lá é impuro. Mas a parada não é essa. Não tem a ver com refeição, essa visão, mas tem a ver com aquilo que Pedro ia fazer. Porque enquanto Deus estava falando com Pedro, Deus também estava falando com outro humano chamado Cornélio, um centurião. Presta atenção. E aí Deus fala para ele, manda os teus servos ir buscar um homem chamado Pedro, na casa tal, no lugar tal, no dia, na hora tal. Ele vai estar lá orando no terraço, tomando uma brisa do mar. E você manda chamar ele na tua casa, faz uma pequena célula, porque vai ser legal. E as coisas acontecem ao mesmo tempo. Presta atenção. Quando os servos do Cornélio vão lá, se encontram com Pedro, Pedro já sabia que era da parte de Deus, porque ele entendeu a visão. Ele vai até a casa dessa galera, chega lá, ele ora e ministra o Espírito Santo sobre essa galera que se reunia nessa casa. Todos eles recebem do Espírito. Rapidamente, só para explicar a visão, para não ficar confuso para você. Essa galera que Pedro foi orar, eles não eram judeus. Eles eram pessoas que eles eram chamados de gentios, ou seja, os não judeus. E o Pedro, junto com os outros caras, eles achavam que o Espírito Santo era somente para os judeus. Quando o Pedro chega naquele lugar, ora, ministra o Espírito Santo e aquela galera recebe o Espírito Santo, a visão faz sentido. Pedro não torna impuro aquilo que o Senhor purificou. Ou seja, o Espírito Santo de Deus purificou a todos, o Espírito de Deus é para todo mundo. Gentios, judeus, não importa. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O Pedro fica maravilhado. Na cabeça do Pedro, pô! E aí ele volta e vai contar para o resto dos discípulos, vai contar para a rapaziada. E a galera primeiro fica bravo com ele, fala, mano, você foi na casa de um monte de gentil, o que está acontecendo? E aí o Pedro explica o que aconteceu, explica que os caras receberam do Espírito Santo, presta atenção, vem comigo que você vai entender no final. O Pedro explica o que aconteceu, explica que eles receberam do Espírito Santo e todo mundo fica, uou! Quer dizer então que o Espírito não é só para nós, o Espírito é para todo mundo. E o Pedro fala sim. E aí a galera fica maravilhado com essa notícia e eles começam a louvar a Deus. Presta atenção onde eu estou querendo chegar. Fala fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração.
A experiência de Pedro com o Espírito Santo não mudou só a forma dele pensar, mas trouxe uma nova concepção, uma nova forma de pensar para todos os discípulos daquela época. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a sua experiência com o Espírito Santo não vai impactar somente a sua vida, não vai mudar somente a sua forma de pensar, mas vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, vai transformar a vida das pessoas que andam com você. As pessoas vão perceber aquilo que você está percebendo pelo Espírito de Deus, e a sua vida vai ser usada para transformar a vida de outras pessoas. Porque uma experiência real com o Espírito Santo causa transformação, amém? Tem alguém aqui que quer ter uma experiência real com o Espírito Santo, mano? Tem alguém aqui que quer ter uma experiência real com o Espírito Santo, mano? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Quero que você fique com seus olhos fechados agora. E eu quero que você comece a falar com Jesus Cristo. A salvação é individual e envolve somente você e Jesus. Então você comece a falar com Deus agora, com as tuas palavras, do seu jeito. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Comece a orar agora. Você ouviu muita coisa, mas o que você ouviu é que o Espírito Santo amplia sua mente, muda a forma de você pensar e causa transformação dentro do seu coração. Peça para que essa mesma experiência que aconteceu com Pedro possa acontecer na sua vida. Peça para que você tenha uma experiência real, não simplesmente uma experiência emocional, mas uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, para que você viva uma transformação. Comece a falar com Deus no seu lugar, com as suas palavras. Comece a orar, você e Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço para que o Senhor possa soprar o vento do Teu Espírito nessa noite. Pai, eu te peço para que o Senhor possa falar conosco, Deus, e para que adolescentes que estão aqui presentes possam ter experiências reais contigo, Deus. Traga transformação de mente. Traga, Deus, experiências verdadeiras. Amplia a mente dos Teus servos, Pai. Pai, que eles não tenham preguiça da leitura da palavra, da oração, mas que realmente eles possam Te amar e que haja um encontro real contigo. Uma experiência que possa levá-los a impactar a vida de outras pessoas, a vida daqueles que convivem com eles, Pai. Tua unidade colocou jardim. Deus, em nome de Jesus, sopra sobre nós Teu Espírito nessa noite. Troca de amor eu falaria.